a gente vai falar agora sobre um assunto que também é bastante importante, que é uma questão até de saúde, que é o chip da beleza. Você já ouviu falar em chip da beleza? É um implante, né? São implantes hormonais. E a gente vai conversar agora com o médico endocrinologista, o Dr. Fulvio Tomazelli, exatamente sobre esse assunto. Dr. Tomazelli, me ouve agora? Consegue me falar comigo? Sim, boa tarde, muito prazer. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Que coisa boa. Doutor Tomazelli, vamos explicar um pouquinho melhor para quem está nos ouvindo aí pelo 103.3 e também nos acompanhando no nosso canal do YouTube, o que é exatamente o chip da beleza? Essa é a primeira pergunta que é difícil de responder, porque não existe uma fórmula padrão que compõe um chip da beleza, né? Mas Sim. essencialmente são implantados de maneira subcutânea nas pessoas diversas substâncias, dentre elas alguns hormônios. É muito comum o uso de hormônios anabolizantes, é muito comum o uso do hormônio gestrinona, todas substâncias em que não há uma segurança e uma eficácia para o uso do que se apregoa, que seria melhora de performance, melhora de padrão corporal, e daí vem a alcunha de chip da beleza. Agora, qual é a preocupação? Porque a gente sabe que agora, em agosto desse ano, 16 entidades médicas protocolaram uma proposta de resolução na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que proíbe em todo o território nacional a fabricação, importação, manipulação, comercialização, distribuição, enfim, e a propaganda de drogas com ação hormonal em tipos farmacológicos, né? Combinações, doses, enfim. Como é que está essa situação, doutor Tomazelli? Essa é uma solicitação conjunta de várias sociedades médicas, no sentido justamente de coibir essa prática que representa um grave problema de saúde pública. Nós não temos qualquer segurança no uso de hormônios com a finalidade estética, né? Dentre eles, incluímos os chips da beleza, incluímos os esteroides anabolizantes, dentre outros, né? É algo que realmente está em tramitação, né? A gente está aí com também uma disponibilidade de denúncias, né, em relação ao uso dessas substâncias, e estamos na expectativa de que a Anvisa realmente tome uma posição forte e contrária a essa prática. Claro, o senhor falou no começo da sua fala, né? O senhor colocou que são várias substâncias, que é difícil precisar exatamente, né? Mas, assim, a grosso modo, que riscos uma pessoa ela está correndo ao colocar, né? Ao implantar esse tipo de chip, sei lá, de implante hormonal no seu corpo? É, Muito obrigado pela pergunta. Então, riscos, né, como trombose, riscos como a elevação de pressão arterial, riscos como o surgimento de câncer dependente de hormônios, né, câncer de mama, câncer de endométrio, né, câncer de próstata. Então, a gente tem uma série de situações aí que podem acontecer. Claro que a gente tem ouvido muito mais falar no chip da beleza focado para o público masculino, feminino. Mas existe também algumas formas de implantes hormonais que têm sido utilizadas pelo público masculino. O senhor há pouco falou no nome de acredito que é um hormônio, né? Se eu estiver errado, o senhor pode me dizer. É a gestrinona. Isso é um hormônio, né? Sim, é um hormônio que não. Isso, Desculpe. sim. Não, é porque eu estava lendo e eu fiquei. Porque, como o senhor disse que é o público feminino, né, que procura mais. E aí eu fui ler e, tipo assim, ele pode provocar queda de cabelo, aumento de pelo, mudança no timbre de voz. Enfim, tem que pensar duas vezes, né? De repente a pessoa implanta e não sabe o que pode acontecer. Exatamente, né? E assim, a gestrinona, ela não tem nenhuma segurança e não tem nenhuma aplicabilidade, né? Nessa questão de melhorar a massa magra, de melhorar vigor, de melhorar a sexualidade. Na verdade, ela não tem hoje no Brasil nenhuma liberação para essa finalidade. E nesse caso, até a mulher ela pode ter dificuldade até mesmo depois de engravidar, né, doutor? Com esse hormônio específico. Sim, porque a gestrinona ela é um hormônio que ela possui propriedades androgênicas anabolizantes, né? E isso pode, Uhum, sem dúvida nenhuma, prejudicar a fertilidade, e esses efeitos colaterais que você mencionou, de engrossamento da voz, de acne, de pelos, tem a ver uhum. com essas propriedades androgênicas da gestrinona.
E, claro, que a gente não pode demonizar os hormônios desde que eles sejam prescritos por um médico, né, doutor? Porque tem mulheres que fazem reposição de hormônio, pode estar nos ouvindo e confundir tudo. Não é disso que a gente está falando. Não, não é disso que a gente está falando. Existe a terapia hormonal da menopausa, segura, existe a terapia hormonal quando necessário para o homem também, mas aqui é importante destacar uma coisa: a forma hoje, né, de reposição hormonal, né, com segurança médica não é através de implantes. Não existe nenhuma forma hoje segura e liberada para se repor hormônios através de implantes. A única exceção é um tipo específico de implante, tá? Que é um medicamento que no Brasil é conhecido como Implanon, que pode ser utilizado com a finalidade de anticoncepção. Essa é a única exceção hoje no Brasil, né, aprovada e segura para tratamentos com hormônios de maneira implantável. E uma coisa que a gente precisa deixar sempre claro é que isso precisa ser feito com aconselhamento médico, ou num consultório, ou numa clínica, e não em qualquer lugar, né? Porque isso é remédio, não é simplesmente um creme para tirar, sei lá, a ruga que a gente use, né? Mas eu gostaria de destacar um ponto, né? Não Por existe favor. tratamento não existe tratamento seguro de chip da beleza, de implante hormonal, com acompanhamento médico ou sem acompanhamento médico, porque simplesmente é uma Sim. prática que não deve ser realizada. Então, eu Uhum. estou fazendo o meu implante, o meu chip da beleza. É muito comum um discurso no sentido assim de que há uma personificação, que é feito especificamente para aquela pessoa, com as dosagens seguras para aquela pessoa, Uhum. embasando isso às vezes numa solicitação de inúmeros exames, e que na verdade tem uma finalidade de ludibriar, de enganar o paciente, né? Sim. Então, independente Uhum. com médico ou sem médico, não há hoje um tratamento Uhum. seguro de chips hormonais. Então, o Uhum. profissional que faz esse tipo de prática, ele não está fazendo uma prática reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, ele não está fazendo uma prática reconhecida por as diversas entidades científicas. Você pega aí a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, você pega aí a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e muitas outras que eu poderia citar aqui, nenhuma delas Uhum. reconhece essa prática. Sim, sim. Não, doutor Tomazelli, quando eu falei na orientação médica, eu falei na questão da reposição hormonal, essa normal, que é sem chip, sem nada. É aquela que a gente estava conversando, que toda mulher, né, às vezes precisa fazer, ou mesmo o homem, é a reposição hormonal normal, não estou falando do chip. A orientação médica era com relação a isso que eu estava falando. Doutor Tomazelli, É mais até alguma coisa que o bom senhor... você reforçar a pergunta, porque realmente as pessoas podem confundir. Obrigado. Não, 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 não. A minha colocação é porque como eu perguntei para o senhor, que a gente não estava falando daquela reposição hormonal que a gente faz com remédio quando a mulher entra na menopausa, não é disso que a gente está falando. Foi exatamente essa reposição que eu estava falando, precisa do médico. Doutor Tomazelli, alguma outra orientação, algum outro ponto que a gente não colocou aqui no nosso papo, que a gente já está encerrando, e o senhor acha importante? Por favor, fique Eu à acho vontade. importante alertar, reforçar, né, para a população que não Sim. existe terapia com chips hormonais segura. Isso Uhum. não é uma prática adequada. A gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo essa prática. Essa resolução foi publicada em 2023 e é importante orientar a Uhum. população que eles podem procurar o site do Conselho Regional de Medicina e fazer denúncias de profissionais que oferecem esse tipo de prática. Doutor, está me ouvindo? O senhor Eu estou sumiu te da minha ouvindo. Eu acho que ligação. deu uma pequena Agora congelada, sim. Isso, né? isso. O senhor estava orientando aonde as pessoas podem ir para denunciar. E aí Isso. cortou. No Conselho Regional de Medicina, você tem lá, né, a possibilidade de fazer uma denúncia aos profissionais que te oferecem chip da beleza. Ah, então tá certo. Doutor Fulvio Tomazelli, médico endocrinologista, muito obrigado pelas suas orientações. Qualquer novidade com relação a esse assunto, por favor, a gente está aqui com os microfones abertos, fique à vontade, porque o nosso papel também é informar e deixar as pessoas aí, que as pessoas continuem saudáveis, né? Muito obrigada, viu, doutor? Um grande abraço. Muito obrigado para você também.